Aeroporto Marechal Rondon poderá ter autorização para voos internacionais ainda neste ano. O assunto foi discutido numa reunião no Senado hoje. Dados da Secretaria Estadual de Saúde revelam que mais de 90% das pessoas internadas em UTIs com Covid não completaram o esquema de vacinação. E ainda o plano de recuperação de aprendizagem para ajudar os alunos de escolas estaduais que estão com dificuldades em sala de aula. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. Uma reunião hoje no Senado Federal, em Brasília, discutiu as pendências para que o aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande, torne-se internacional de fato. A expectativa é que a situação seja resolvida ainda neste ano. A Danila Bernardes conta as novidades para a gente. Durante a audiência, o presidente da concessionária que administra o aeroporto Marechal Rondon disse que ainda falta uma parte da obra de adequação. Essa obra é necessária para que o terminal atenda ao padrão de voos internacionais com passageiros. De acordo com o presidente, as últimas exigências devem ser entregues no ano que vem e que ainda nesta semana vai enviar laudos e documentos pedidos pela Polícia Federal, Receita Federal, Anvisa e a Vigilância Agropecuária, mostrando a situação do aeroporto para que possa receber voos de outros países. E nós levamos à Receita Federal o projeto, né, que foi adequado de maneira conjunta para chegarmos onde temos hoje as adequações, não só diárias, mas também a aquisição de equipamentos, implantação de redes. Os senadores do estado pediram para a concessionária e os órgãos responsáveis agilidade na liberação de voos internacionais, mesmo sem o término dessa obra, mas ainda não responderam se isso será possível. Os mesmos se comprometeram a analisar o novo pedido da concessionária para que seja liberado antes de 2023 a internacionalização do aeroporto Marechal Rondon. Eu não tenho dúvida alguma, uma vez internacionalizado esse aeroporto, nós iremos nos transformar no ponto central de voos para toda a América do Sul e também com voos alternativos para toda a América do Norte também. Consumidores estão preocupados com o aumento do preço do litro do óleo diesel. É que o combustível mais caro impacta no reajuste de outros produtos. São 60 marmitas que a Maria Regina vende por dia em Cuiabá. Com o aumento no preço dos alimentos, ela teve que reajustar o valor para os clientes. As marmitas que custavam R$10 agora são vendidas por R$14. Está bem complicado, porque todo dia aumenta o preço. Você vai no mercado hoje, é um preço, você vai a semana que vem, é 10% mais caro. O transporte nas rodovias do país, nas últimas semanas, sofreu com o impacto da alta do óleo diesel. E, de acordo com economistas, isso refletiu no valor dos alimentos. O diesel ele é uma matéria-prima para vários outros produtos, né? Ele faz parte da cadeia produtiva aí de vários produtos. Impactam indiretamente em alimentos, indiretamente em produtos de vestuário, porque na cadeia produtiva existe o custo de produção ligado ao transporte. Devido ao último reajuste, o preço médio da venda do óleo diesel da Petrobras para as distribuidoras passou de R$ 4,91 para R$ 5,61 o litro. O aumento foi um pouco mais de 14%. Seu Adair é caminhoneiro há mais de 50 anos e nunca tinha visto o litro do diesel tão caro como agora. Tem que fazer economia, né? Tem que carregar onde os preços estão melhor, né? E nas regiões que não tem muita morraiada, essas coisas assim, né? Porque eu, como sou do Rio Grande, lá embaixo os fretes estão sempre baixos, eu tenho que vir trabalhar aqui, que aqui a gente consegue fazer um saldozinho, né? O preço hoje do frete que está sendo praticado no mercado para o transporte hoje a granel
Você tem hoje, como é a lei da oferta e da procura, você está hoje praticando o preço de frete de 2014 e 2015, com custo de 2022, de uma semana de aumento aí, já teve quase 14% de aumento imediato. Então, essa realidade entre a receita do transportador e a despesa do transportador é muito grande. E Mato Grosso gerou mais de 8 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês de maio. Os dados divulgados hoje são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ligado ao Ministério do Trabalho e Previdência. Segundo o balanço, o mês de maio registrou 50.966 contratações e 42.686 desligamentos de funcionários. O saldo ficou positivo em 8.280 postos de trabalho. O maior número de contratações no estado foi no setor de serviços, que teve o saldo positivo de 2.695 vagas, seguido pelo comércio, com 2.161 novas contratações com carteira assinada. Depois vem os setores da construção, com saldo positivo de 1.333 empregos, indústria com 1.096 e a agropecuária com 995 contratações a mais que demissões. Primeiro intervalo aqui no MP2, você vai ver a seguir. Secretaria Estadual de Saúde afirma que mais de 90% das pessoas que estão internadas em UTIs com Covid não completaram o esquema de vacinação contra a doença. E ainda o plano de recuperação de aprendizagem para ajudar os alunos de escolas estaduais que estão com dificuldades em sala de aula. A Secretaria Estadual de Educação criou um plano para ajudar alunos que não estão conseguindo acompanhar o conteúdo. Um levantamento apontou que as dificuldades aumentaram durante a pandemia. O trabalho já começou nas escolas estaduais de Cuiabá e Várzea Grande e deve ser implantado gradativamente em todo o estado. No período em que as aulas ficaram de forma remota devido à pandemia, Sofia estudava de casa. Apesar da dedicação, no retorno presencial, conta que teve dificuldade com algumas disciplinas. Tem outras matérias que são difíceis porque a gente não teve a base do conteúdo muito bem, né? O pai da jovem é professor de história. No caso da minha filha, ela está estudando para o Enem com muita vontade, está focada. A escola ajudou muito ela a voltar a ter esse foco, a criar condições de acreditar de novo no sonho. Esta escola estadual de ensino médio tem 1.500 estudantes. Na sala, os professores perceberam que nem todos conseguem acompanhar o conteúdo. Os alunos que não conseguiam produzir um texto, unir as palavras, alunos com muita dificuldade de matemática nas operações básicas. Em 2021, a SEDUC aplicou a avaliação de desempenho com alunos do ensino fundamental e médio e constatou que boa parte está com dificuldade nas disciplinas de português e matemática. Para ajudar esses estudantes, criou o Plano Estadual de Recomposição de Aprendizagem. Esse aluno pode ser atendido em um espaço que nós chamamos de laboratório de aprendizagem, onde nós temos o professor articulador que vai atender esses alunos, tanto nas disciplinas de português quanto de matemática. O plano será implementado em todas as escolas da rede estadual de Mato Grosso, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Esta escola já tem o laboratório de aprendizagem. A demanda é grande. Por enquanto, são 30 vagas para aulas de português e a mesma quantidade para as de matemática. Quando ele melhora, quando é visto que o aluno já foi contemplado todas as habilidades que precisavam ser sanadas, abre-se a vaga para outro aluno. E para aqueles estudantes que estão com conhecimento mais elevado, não ficarem desestimulados com a falta de nivelamento da turma, será criada a função de aluno monitor. Esse aluno que já tem habilidade consolidada, ele pode trabalhar como estudante monitor. Então ele vai auxiliar os colegas que não têm essas habilidades ainda consolidadas.
E agora a gente fala sobre a situação da pandemia aqui no estado. Mato Grosso registrou mais de 2.000 novos casos de Covid em 24 horas. É o que mostra a atualização de hoje do painel da Secretaria Estadual de Saúde, que a gente confere aqui na tela. De ontem para hoje foram confirmados 2.295 novos casos de Covid em Mato Grosso. O estado registrou mais de 761.500 casos desde o começo da pandemia. Mais de 735.500 pessoas que tiveram o vírus se recuperaram, são as pessoas curadas. Foram notificadas 3 mortes por Covid nessas últimas 24 horas. Entre as vítimas, uma idosa de 99 anos, moradora de Cuiabá. A gente lembra esse triste número que está aqui na tela. Aqui no estado, 14.987 pessoas morreram de Covid. A taxa de ocupação de leitos de UTI pelo SUS para adultos hoje está em 77,53%. São apenas 10 leitos disponíveis para atender pacientes de todo o estado. 6 desses 10 leitos vagos estão no Hospital Metropolitano, em Várzea Grande. 2 no Hospital Regional de Nova Mutum e outros 2 leitos no Hospital São Lucas, em Primavera do Leste. Agora a gente confere como é que está a vacinação. Aqui, o andamento da aplicação das doses em Mato Grosso. Até ontem, 83,67% da população acima de 5 anos de idade tinham tomado a primeira dose em Mato Grosso, que dá mais de 2.779.000 doses, constando como primeira dose aqui no estado. Já a segunda dose, ou a dose única, foi aplicada em 73,87% do público vacinável, mais de 2.454.000 doses. E já foram aplicadas mais de 1.014.000 doses de reforço aqui em Mato Grosso. A gente lembra, né? Quem tomou segunda dose há 4 meses tem que tomar o primeiro reforço, e as pessoas que são profissionais de saúde, pessoas acima de 40 anos, já podem tomar a 4ª dose, 4 meses após a 3ª dose, que é o primeiro reforço. E a gente traz uma notícia preocupante. Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, 91%, isso mesmo, 91% dos pacientes com Covid que estão internados em UTIs em Mato Grosso não completaram o esquema de vacinação, ou seja, não tomaram todas as doses que são indicadas, segundo o Ministério da Saúde. O secretário adjunto de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, Juliano Melo, falou sobre esses números. A gente já monitora, né, todos os hospitais público e privado do estado em relação à internação do paciente Covid. E uma das questões que a gente também monitora é se esse paciente interna ele está vacinado e se está com o esquema completo ou incompleto. Tá? Justamente para a gente poder estar fazendo uma avaliação do impacto da vacinação na população como um todo. E aí nós percebemos já há algum tempo que o público não vacinado ou com vacinação incompleta, ele sempre tem um risco muito maior e representa a maior parte das internações e até mesmo dos óbitos. Atualmente, né, nessa fase agora, nós estamos falando do público mais idoso, tá, acima de 60 anos, tá, e predominantemente masculino, tá, e que tenha já pelo menos os 4 meses da última dose, quer dizer, ele está com o esquema incompleto. Esse é o público que está internando e acaba evoluindo para a UTI e até mesmo para o óbito. Alerta muito importante, né, gente? Vale reforçar que atualmente não há falta de vacina no estado. A Secretaria tem recebido as doses do Ministério da Saúde e encaminhado para os municípios de acordo com a demanda apresentada, ou seja, segundo o pedido feito por cada prefeitura. Estão em estoque na rede de frio do estado e nos 15 escritórios regionais de saúde, um total de 646.000 doses entre Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Pfizer Pediátrica e também da Janssen. E no G1 Mato Grosso você encontra uma reportagem com as informações dos grupos prioritários e os locais de vacinação contra a Covid em Cuiabá e Várzea Grande. Você está em dúvida qual que é o posto mais perto da sua casa?
Vai lá, confere na reportagem. Só na capital são 46 postos de vacinação, além do polo central, que é na Unic Beira Rio. Aliás, na Unic Beira Rio tem a vacinação até no sábado. Em Várzea Grande, são 26 unidades onde a vacina contra a Covid é aplicada. Acesse o G1 Mato Grosso, leia essa e outras reportagens de hoje. A seguir, manifestação cobra justiça depois do assassinato de um homem em situação de rua na capital. E ainda, os bons exemplos de preservação de casarões centenários no Centro Histórico de Cuiabá. Agora a gente tem imagens ao vivo da região central da cidade. Agora são 6 horas e 27 minutos. Trânsito movimentado nesse ponto da capital. Daqui a pouquinho o MT2 está de volta, 26 graus neste momento. Até já. A polícia investiga o assassinato de um morador em situação de rua em Cuiabá, que ocorreu no fim de semana. Um protesto foi realizado hoje com pedidos de justiça. O Luiz Vieira acompanhou e tem as informações. Robson Neves Nardini foi assassinado na madrugada do último domingo na Avenida da Prainha, Tenente Coronel Duarte, em Cuiabá. O crime aconteceu próximo a uma unidade do Corpo de Bombeiros. De acordo com a Polícia Civil, um homem desceu de um carro que estava estacionado e usou uma arma de cano longo para atirar contra a vítima. A Polícia Civil segue investigando o caso e até agora não foi divulgada nenhuma informação sobre qualquer suspeito. Na manhã desta terça-feira, um ato em protesto pedindo justiça pela morte de Robson foi realizado na praça em frente ao Beco do Candeeiro, na região central de Cuiabá. Os manifestantes cobram também a garantia de direitos aos moradores em situação de rua. Então nós queremos cobrar o direito à segurança pública, na perspectiva de que eles são titulares desse direito, né? E que eles tenham condição de moradia, que eles tenham condições de acolhimento e para que possam sair e deixar essa situação de rua. O que a gente pode fazer a princípio é acompanhar as investigações desse caso e pressionar as autoridades públicas para que garantam o direito e a segurança da vida das pessoas que estão em situação de rua. Nós queremos justiça, não só pelo Robson, mas por todos que foram violentados, oprimidos aqui nessa cidade. Chega de violência. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso quer ampliar o campo de trabalho para reeducandos do sistema prisional. A ideia foi apresentada a empresários de Tangará da Serra. A rotina de trabalho para estes homens ilumina o caminho de uma nova oportunidade. Até a cabeça, o pensamento da gente muda, né? Tanta coisa que a gente já aprendeu, né? De só estar aqui e estar aprendendo já é uma vitória na vida da gente para quando sair. As coisas boas a gente tem que guardar para a gente aprender, para a gente poder sair na rua, fazer alguma coisa de útil que a gente aprendeu, né? No campo experimental da Empaer de Tangará da Serra, toda a mão de obra é feita pelos reeducandos do sistema prisional. Essa parceria já dura 3 anos. Eles são inseridos na folha de pagamento da Empaer, aonde que eles recebem um salário mínimo, né? Que é através da lei de execuções penais. E nesse trabalho, 2/3 eles têm direito a receber e 1/3 fica vinculado no dia que tiver o avalado de soltura, uma poupança forçada. As novas oportunidades para os reeducandos surgiram por causa de uma parceria entre o sistema prisional, o Tribunal de Justiça do Estado e a Fundação Nova Chance, por meio de um programa de ressocialização. O programa já inseriu cerca de 1.000 reeducandos no mercado de trabalho. Ao todo, são 90 contratos firmados com instituições públicas e privadas em todo o estado. A meta é dobrar o número de trabalhadores. Por isso, foi realizada uma reunião em Tangará da Serra para apresentar a ideia aos empresários da cidade. O preso que é contratado, ele não é regido pelas normas da CLT. Então, o empresariado sabe muito bem o quanto custa um empregado, ele não tem os encargos sociais normais. Então, nós pretendemos qualificar os nossos reeducandos e inseri-los no mercado de trabalho, porque só dessa maneira nós vamos conseguir com que eles se ressocializem. Alguns empresários se interessaram na proposta.
Eu acho que essa inclusão, né, dá oportunidade também para os presidiários, né, pode ser benéfico aí para ele estar se reintegrando na sociedade e também pode ser uma vantagem para o empresário que tem ali uma mão de obra, né, então pode trazer uma facilidade para ambos os lados. Né? Nós já tivemos essa experiência, já fizemos uma vez e foi bem agradável. O pessoal foi bem prestativo, a ajuda foi mútua, tá? Nós não tivemos reclamação nenhuma. Aliás, foi até um dos melhores funcionários na época. Antes de prestar o serviço, o reeducando passa por uma seleção. Além de receber o salário, ele tem também a redução da pena. O Centro Histórico de Cuiabá está longe de ser um exemplo de conservação, a gente sabe disso. Mas tem gente que, apesar de todas as dificuldades, tem conseguido manter os imóveis tombados bem conservados, tudo para ajudar a preservar a história da nossa capital. Há mais de 50 anos, Dona Rita, que hoje tem 89 anos de idade, se mudou com a família para um dos casarões do Centro Histórico de Cuiabá. Na época, o imóvel ainda não era considerado um patrimônio histórico. Nos dias de hoje, Dona Rita é uma das poucas moradoras da região do Centro Histórico que mantém a casa de mais de 2 séculos em perfeitas condições. Meu pai morava naquele sobrado ali e minha sogra, que era mãe dele, morava na prainha. Porque meu sonho era esse, né? Ficava lá no porto sozinha, com as crianças pequenas. Mesmo com as reformas na estrutura do local que ela e a família fizeram, algumas coisas permanecem iguais, como este telefone antigo, que até hoje funciona. Do lado de fora, ainda está a caixa de correios da época, com espaço onde os vendedores deixavam o leite, pão e carne. Dona Rita pretende ficar o resto da vida no casarão, que ama de coração. Eu gosto muito daqui. Quando minhas filhas ficam falando, mamãe, só tem que ir para o apartamento, nós vamos vender essa casa, nós vamos para o apartamento. Eu falei, não, a mudança é só para o cemitério, daqui não sai, nem. Atraindo empresas para virem para o Centro Histórico, para se estabelecerem aqui e para dar vida ao Centro Histórico. O processo de tombamento do Centro Histórico de Cuiabá começou lá na década de 1980. Ele foi aprovado pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e foi efetivado em 1993. A área tombada tem 13 hectares e cerca de 400 imóveis. Na década de 1990, Dona Miriam, paranaense, e o marido Osair, pernambucano, decidiram empreender na capital mato-grossense. Realizaram o sonho de comprar um casarão histórico onde funciona uma loja de aviamentos, uma das mais antigas da cidade. A gente comprou esse prédio aqui da família Mansur. Aí na compra desse prédio começou-se uma reforma, porque ele estava assim numa condições bem difícil, né, bem estragado. Aí começamos uma reforma bem intensa e foi um sonho realizado, que em 1998 nós inauguramos a loja. Mas não foi investimento fácil. Ao longo do tempo, já realizaram 2 reformas, mas não foi um processo fácil como em um imóvel comum. Tiveram que contratar arquitetos especializados nesse tipo de construção e ainda uma autorização do IPHAN. A burocracia, a demora, as exigências do patrimônio histórico para se enquadrar dentro disso aí. Então, no momento, nós ficamos assim um pouco desencorajados, mas a gente tinha um sonho, né? E nós fomos em frente. Sem dúvidas, é a região que mais caracteriza a história da capital do estado. A guia de turismo Suzy Miranda fica feliz em saber que muitas pessoas visitam Cuiabá para conhecer esta grande história. É a história viva ainda, né? Os que conseguem manter ela, resgata toda aquela história que vivenciaram muitos anos atrás e hoje a gente consegue resgatar visitando esses casarões. E por falar em tradição, antes da gente encerrar o MT2, vamos mostrar um pouco da apresentação do grupo Flor Ribeirinha, que está numa turnê de 40 dias, sabe onde? Na Europa. Essa é a retomada das apresentações internacionais após um período parado por causa da pandemia. O grupo fez apresentações em um festival folclórico na Eslovênia.
No repertório, além do siriri e do rasqueado, estão danças tradicionais brasileiras como frevo, boi-bumbá. O grupo ainda se apresenta na Croácia e na Bulgária durante esta turnê. O MT2 termina aqui. Você pode rever essas reportagens de hoje no Globoplay e também nos acompanhar em nossas redes sociais. Para encerrar, imagens ao vivo da capital, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, a Avenida do CPA, na sua tela. Uma ótima noite, até amanhã. Tchau, pessoal.